Que a graça e o amor de Deus estejam sobre todos nós. É um privilégio muito grande nos reunirmos para buscarmos a presença de Deus na viração deste dia. Que esta meditação possa produzir fé profunda em nosso coração. Convido-vos para inclinarmos a fronte e buscarmos a presença do Altíssimo. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Tu que habitas nas mais altas nuvens, inclinas o ouvido para ouvir a prece de Teus filhos. Neste momento te pedimos que ouças a nossa prece, a nossa oração e nos abençoes com bênçãos celestiais. Que esta meditação possa nos dar uma ideia melhor, mais precisa do Teu grande amor e das Tuas instruções a cada um de nós. Abençoa cada pessoa que conosco participa desta oração, desta meditação, com profundas bênçãos de alegria, paz, saúde, amor, din-din no bolso, para que possam ter o pão de cada dia. É o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Nossa meditação tem como título Nunca perca a compostura. Nunca perca a sua posição, a sua personalidade, a sua moral, sua alegria. Né? E o nosso verso está em Tito 3, verso 2. Aconselho-te que não falem mal de ninguém, mas que sejam calmos e pacíficos e tratem todos com educação. É um conselho bonito de Paulo ao jovem Tito, aquele ancião de igreja abençoado por Deus. Aqui nos fala sobre não falar mal de ninguém. Como é difícil este mandamento, né? Porque na medida em que nós falamos mal, nós estamos julgando, e quando nós julgamos, nos tornamos juízes. E quando nos fazemos juízes, nós tentamos nos assentar no trono que pertence só a Deus. Porque Deus conhece as coisas ocultas e nós não conhecemos nada. Então nós temos a pretensão de nos sentar no trono do Altíssimo. Essa foi a pretensão de Satanás também. Então este assunto é muito sério, porque se eu não julgo, então eu não falo. E se eu não julgo e não falo, então eu sou varão perfeito, porque aquele que domina a sua língua domina uma cidade. É impressionante que a Bíblia nos traga diversos textos acerca deste assunto. Um deles está em Lucas 6, 28. Abençoem quem os amaldiçoa, orem por quem os maltrata. É outro mandamento difícil, mas é mandamento. É um dos mandamentos da justificação pela fé, do perdão pela fé. Né? Então eu devo abençoar aquele que me amaldiçoa. Eu devo sorrir para quem fala mal de mim. Eu devo tratar bem, com gentilezas, com alegria, sabendo que a pessoa está falando mal da gente, né? E ainda devo dobrar meus joelhos para pleitear junto a Deus por aquela pessoa que fala mal de mim, né? Aquele que me amaldiçoa pelas costas muitas vezes. Outro verso está em 2 Coríntios 9, 8. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam, e muito mais ainda, para repartir com os outros, para repartir com o próximo. Então Deus é capaz de nos conceder todas as bênçãos para repartirmos com aqueles que precisam. E às vezes eu não reparto, então Deus é capaz de me conceder, mas não concede, porque eu não sei repartir. Olha que mandamento interessante. Então, se eu tenho pouco e eu reparto, Deus me dá mais. Se eu tenho pouco e não reparto, até o pouco que eu tenho eu perco. Então, eu devo aprender a repartir com quem não tem, para que eu possa ganhar mais da parte do meu Deus. O outro verso está em Romanos 12, 14. Abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Nossa, eu tenho que orar pelo inimigo, por aquele que fala mal de mim, para que ele seja abençoado.
Olha, irmãos, isso aqui é um mandamento difícil de ser seguido. Faz parte, como eu já disse, do mandamento da justificação pela fé. Nós seremos salvos pela fé. O perdão pela fé, na medida em que eu recebo de Deus, eu reparto, eu dou, né? Perdoai, assim como Deus nos perdoa, né? Perdoa-me os meus pecados, assim como eu perdoo meus devedores, né? De graça recebestes o perdão, de graça dai. E vai por aí afora, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E isso é uma coisa muito séria também, é um mandamento muito importante na nossa vida. 1 Coríntios 4:12 diz: trabalhamos arduamente com as nossas mãos para obter sustento. Abençoamos quem nos amaldiçoa. Somos pacientes com quem nos maltrata. Irmãos, essa norma de vida é o ideal para cada um de nós. É o ideal para os filhos de Deus, é meta, é alvo, é transformação mediante o Espírito. Se o Espírito habita em mim, eu produzo frutos do Espírito: amor, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Então veja, eu sou paciente com quem me maltrata e eu abençoo quem me amaldiçoa. É um alvo alto. Temos que buscar estas alturas que pertencem a Deus. Números 23:20 diz: ouça, recebi ordem de abençoar. Deus me abençoou e não posso anular a sua bênção. Entenderam? Eu recebi ordem de abençoar. Deus me abençoou e eu não posso deixar de abençoar, porque eu não posso anular o mandamento do Senhor, a ordem de Deus. Se Ele me abençoou, eu abençoo. E se eu deixo de abençoar, então eu deixo de receber a bênção de Deus. E aqui ele está se referindo aos inimigos, aos que nos perseguem, aos que são ruins para nós. Isaías 58:10 diz: deem alimento aos famintos e ajudem os aflitos. Então sua luz brilhará na escuridão, e a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. Deem alimento aos famintos. Ajudem os aflitos, os necessitados, os pobres. Tem pobres na sua igreja? Os pobres da sua igreja têm comida para comer no próximo sábado? Têm alimentos? Estão passando bem? Ou no meio do povo de Deus tem alguém que não tem o que comer e na tua casa tem coisa sobrando? O assunto é muito sério. Deem alimento aos famintos, ajudem os aflitos. E aí o que vai acontecer com a sua luz? A luz que está em você não é treva, é luz. E ela brilhará no meio da escuridão. A escuridão está ao nosso redor. Os nossos vizinhos, nossos amigos, nossos conhecidos, o pessoal da nossa rua está vivendo na escuridão, na mais negra escuridão, porque eles não conhecem a luz, não conhecem Jesus. Mas você tem a luz, você é a luz, você deve brilhar no meio da escuridão. E então a escuridão se tornará clara como o meio-dia. Depende de você. Irmãos, o nosso texto inicial de Títus 3:2, mas que sejam calmos e pacíficos e tratem todos com educação. Note que nós devemos ser calmos e pacíficos. Havia um homem chamado José, que era conhecido por não se irritar nem discutir com ninguém. Não importava a situação. Ele sempre encontrava um jeito de ser cortês e nunca se aborrecia com as pessoas. Era muito admirado e respeitado por isso. Certo dia, seus companheiros resolveram fazer um teste, uma prova para ele. Levaram-no a um restaurante onde a garçonete, avisada de antemão, tentava irritá-lo. Quando teve início o jantar, como entrada foi servida uma deliciosa sopa, da qual José gostava muito, uma sopa sob encomenda para aquela ocasião. A garçonete chegou perto dele e ele prontamente estendeu seu prato para ser servido, mas ela serviu todos os demais e passou por José como se ele não existisse.
Sem dizer nada, ele esperou calmamente, até que ela voltasse. Quando ela se aproximou novamente, ele ofereceu o prato para ser servido, mas ela se distanciou rapidamente, ignorando-o completamente. A panela cheia de sopa exalava um aroma delicioso, e José percebia satisfação no rosto de seus colegas. Todos faziam silêncio para ver o que ele diria, o que iria acontecer. Depois de um tempo, José chamou a garçonete. Ela demorou para atendê-lo, e quando fez, fingiu impaciência com ele. "O que o senhor deseja?" perguntou abruptamente. José respondeu com naturalidade: "A senhora não me serviu a sopa." A moça retrucou, falou alguma coisa, fez gestos, dizendo que ele estava mentindo, que ela queria... ele estava falando coisa que não era verdade, ela queria provocá-lo. "Servi, sim, senhor. Eu servi, o senhor sabe que eu servi." José olhou para ela, depois olhou para o prato vazio e ficou pensativo por alguns segundos. Estavam todos certos de que desta vez ele iria perder a cortesia que lhe era peculiar. Foi quando José surpreendeu a todos mais uma vez. "A senhora me serviu, sim, sem problema, mas eu aceito mais um pouquinho." Os amigos terminaram o jantar convencidos de que nada no mundo faria aquele homem perder a compostura, perder a paciência, perder a linha que ele mantinha. Ele sempre tinha uma boa saída, honrosa. José era um bom exemplo para se seguir. Existem pessoas que, por motivos fúteis, banais, tentam minar nossa paciência, nos testar constantemente, testar nossa capacidade de resposta e procuram nos levar a discussões infundadas, mas perseverar e estudar o santo livro de Deus nos dá um rumo certo que devemos seguir. Mas que sejam calmos e pacíficos e tratem todos com respeito, com educação. Estar em comunhão com Deus nos traz a calma, a serenidade para refutar tais provocações. Portanto, sejamos calmos e pacíficos. Este é um desafio para cada um de nós. É uma verdade profunda da palavra de Deus. É o exemplo de Jesus, é o exemplo de Moisés, o homem mais manso da terra. É um exemplo que nós devemos adquirir, um caráter que nós devemos adquirir, uma maneira de pensar. E como o mundo ao nosso redor seria diferente se nós respeitássemos a todas as pessoas de igual forma e tivéssemos uma postura igualmente idônea, pacienciosa, cortês, feliz, se fôssemos sempre alegres, conforme diz o hino, né? Seja o coração alegre, que nós possamos adquirir este hábito em nossa vida, de estar sempre em comunhão com Deus. Experimente, querido irmão, a oração particular, a oração no pensamento, a mais poderosa de todas as orações, aquela em que eu faço enquanto estou andando, estou comendo, estou fazendo algum trabalho, mas meus pensamentos ligados ao trono do Altíssimo, e eu converso com Deus. Ó Senhor, eu estou aqui fazendo tal coisa, isso aqui é assim, aquilo é daquele outro jeito, e eu ando pelo bosque, vejo uma flor, Senhor, como é linda a flor que o Senhor fez, e eu percebo as suas cores, ó Deus, como o Senhor tem gosto. Ó Deus, molda o meu coração, porque o Senhor é um artista, o Senhor é capaz, o Senhor é a pessoa que mais entende de economia no mundo, o Senhor é a pessoa que pode dar saúde para todas as pessoas. E eu vou conversando com Deus e contando meus problemas e batendo papo e elogiando também as obras que eu vejo das mãos de Deus, e eu me torno amigo de Deus e caminho com Deus. Foi assim que Enoque fez,
caminhava com Deus. Ele não ficava ajoelhado o dia todo falando com Deus. Não, era no dia a dia, era conversando, era andando, era trabalhando, era passeando pelo bosque, pelas campinas, pelas florestas, onde quer que ele estivesse. Ele estava sempre com o pensamento ligado ao trono do Altíssimo. E isso é andar com Deus. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos um restante de dia feliz, que nós possamos passar por esta transição, amanhecendo um novo dia em nossos corações. É o meu desejo, é a minha oração. Inclinemos a fronte para orarmos. Paizinho querido, Pai de amor, como é gostoso meditar na Tua palavra, como é gostoso ver que o Senhor tem planos maravilhosos para a vida de cada um de nós. Como é gostoso saber, Senhor, que o Senhor caminha conosco, que o Senhor está disposto e que nós podemos estar conectados, ligados diretamente ao Teu trono de graça, dia a dia, todos os dias, 24 horas por dia. Como é gostoso colocarmos os nossos problemas. E nós sabemos, ó Pai, agora, que pela oração particular, onde eu nem sequer movo meus lábios, esta é a oração mais poderosa, é a oração que o Senhor responde com grande alegria. Nos abençoe, ó Deus, dá-nos então a presença do Teu Espírito Santo, a companhia dos Teus santos anjos. Abençoa o nosso grupo, os pedidos de oração, aqueles que clamam a Ti, aqueles que precisam de socorro no leito de dor de cabeça, situação financeira, no lar, filhos que com dificuldade com os filhos, com os pais. Ó Deus, atenta para as necessidades dos Teus filhinhos, para todos aqueles que clamam a Ti por saúde espiritual, física, mental, moral, financeira. Ó Deus, nos abençoe. Nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém.